se eu entendi, o Frei está querendo dizer, enquanto nós não melhorarmos a economia, não dá para darmos outros passos a mais. Mas por esse critério, ô Frei, a Rússia seria uma democracia, A a Rússia, China também a Rússia seria é um uma país democracia. miserável. Mano, não meta uma coisa. A Rússia é um país miserável. Você sabe o nível de pobreza que a população russa tem? Não, Pior a que Rússia tem um Tungangô. PIB igual ao Brasil. Ah, a Não, não, Rússia tem um isso PIB é mais ou menos propaganda, igual ao mano. Brasil. Não é? Fale com quem conhece a Rússia. Fale com quem conhece a Rússia. Você na Oh, Rússia tem oh, população analfabeta, população que vê ainda a televisão na comuna, só tem uma televisão na aldeia. Não mas é confunda a isso que estamos a Rússia com, dizer. não confunda a Rússia com Moscou e São Petersburgo. Não confunda a Rússia Não, com não, Moscou. Mas vamos ao mas é tema. isso que estamos a dizer. Não, atenção, não Doutor parece isso Custódio. como um mandamento. O que é importante? Quer dizer, essa é uma tese da Ambissa Moio, da qual eu partilho muitos elementos. Muitos elementos. Ok, muito Eu obrigado. Eu você. conheço a Benedita Está Moura. dito. Assim, Não vamos abrir debate nesses pontos prévios. Mas a Rússia é um país miserável. Isso eu quero mais Frei e doutor, esclarecer. A e doutor Rússia é um país miserável. Frei e o Só doutor isso. Custódio, esses são pontos prévios que deveriam dispensar essas contradições, porque vamos agora no tema, no prato principal para esta edição, uma edição que queremos que seja produtiva e, aliás, hoje vamos fazer uma avaliação, vamos fazer uma abordagem de um tema que já tinha sido levantado aqui numa das edições, mas não com a devida profundidade. O que é que nós queremos falar hoje? O país, este ano, está a viver uma experiência inédita, a greve geral. Foi anunciado a primeira fase no mês de março, depois vivemos no final do mês de abril e agora, para o mês de junho, está prevista a terceira e última fase dessa greve que foi anunciada pelas centrais sindicais. Mas o que tudo indica, hoje poderá-se colocar um ponto final nessas negociações. O governo e as centrais sindicais estão reunidas. Ainda assim, vamos mergulhar nos pontos que colocam o governo e as centrais sindicais de costas voltadas, os pontos que efetivamente colocam, como já disse, as partes divergentes, o que é que o executivo defende, o que é que as centrais sindicais defendem e principalmente algo que é muito interessante, olharmos para o resultado das duas fases da greve geral. Em outros países, quando se anuncia uma greve geral, o país para e há efetivamente influência direta naquilo que é a economia do país. Há prejuízos enormes. Em Angola parece que tudo continua na mesma, não há efeito, não há impacto nenhum quando há a paralisação da função pública. Começo por si, Dr. Jaime. Ponto de introdução. Quero convidá-lo a fazer a introdução do tema de hoje. Olha, o COC conseguiu, aí por via de seus canais, compartilhar conosco o caderno reivindicativo. É uma coisa pequenina, com alguns pontinhos, e eu encontro algumas contradições nesse caderno reivindicativo. Aqui nas questões econômicas, o ponto 1, onde os sindicalistas pedem uma revisão salarial para toda a função pública na ordem de 250%. E em contradição com o ponto 3, onde pede uma atualização do salário mínimo nacional em 245 mil kwanzas. É que se devemos considerar que há na função pública pessoas que não ganham 90 mil kwanzas, ainda que se fizer uma atualização na ordem de 250%, esse salário não vai chegar aos 245 mil kwanzas que os sindicatos pedem como sendo o salário mínimo. Então encontramos aqui logo a partida esta contradição. E pelo que temos estado a ouvir, tanto da parte do MAPES, que representa o executivo, das entidades patronais privadas e dos sindicalistas, o maior ponto de discórdia tem que ver efetivamente com a definição de um salário mínimo nacional. Eu já disse aqui nesse estúdio e em outras ocasiões que, relativamente ao salário mínimo nacional, deveria-se separar uma exigência para o Estado e outra exigência para a iniciativa privada. E mesmo a nível da iniciativa privada, devíamos estratificar as entidades patronais, as grandes empresas, as médias, as pequenas
e as microempresas. Nós poderíamos ter, desculpa a expressão, uma panóplia de vários salários mínimos em função da dimensão econômica da empresa e ter um outro salário mínimo para a administração pública, quer seja central, periférica, direta e indireta. Aquele que fosse o salário mínimo definido para a função pública também deveria ser o salário mínimo para todo o setor empresarial público. Desta forma, o sindicato deveria ter várias discussões. Uma discussão com as entidades privadas, tendo o Estado como mediador, e uma outra discussão com o Estado, com a administração pública, nesse caso, para definir um salário mínimo para a função pública. Porque os outros elementos que estão aqui no caderno reivindicativo, alguns que se referem a alterações legislativas, deviam ser endereçados à Assembleia Nacional. O Presidente da República pode efetivamente recepcionar essa preocupação e, por via de uma nota de remessa, enviar à Assembleia Nacional a preocupação dos sindicalistas relativamente ao desagravamento fiscal em sede de IRT. O ponto 5º, que solicita efetivamente uma atualização dos subsídios previstos no sistema de segurança social, que é o subsídio de aleitamento, funeral, morte, família. Isto é fazível. Todos sabemos que o Instituto Nacional de Segurança Social é superavitário. Há mais ou menos mais de 5 trabalhadores para cada reformado. É das poucas instituições públicas que pode dar-se ao luxo de dizer que tem uma situação financeira estável. Esse 5º ponto pode ser atendido sem muita delonga. A gestão partilhada dos fundos da Segurança Social, que era preciso definir se o representante dos trabalhadores, que devia ser indicado por essas centrais sindicais, se fazia parte do Conselho de Administração, também gerindo, e não sei como é que ficaria a questão do conflito de interesse, ou seria um administrador não executivo, desempenhando mesmo ali a sua função de controller, ou então os sindicatos fossem representados a nível do Conselho Fiscal. Isso aqui é uma questão também que se discute, isso aqui não tem muito problema. Estamos a ver aqui, ou também que se pede, a revogação dos artigos 39, 68... Em resumo, são pontos simples, mas de difícil compreensão. Não, alguns são simples, como esse que eu acabei de invocar relativamente à gestão partilhada, à atualização dos subsídios no âmbito do sistema de proteção social, da segurança social. Só que alguns pontos são da responsabilidade da Assembleia Nacional, aqueles que requerem alteração legislativa, como é o caso de revogar o Código do Processo do Trabalho, pede-se aqui a revogação de 3 normas, e o desagravamento fiscal em sede de IRT, também que é uma responsabilidade da Assembleia Nacional, embora sabemos que... proposta do Executivo... O Executivo funciona já ali no âmbito da colaboração política entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Porque essa é uma questão que o Presidente vai poder dizer, não é minha competência efetivamente responder sobre essas questões. Para finalizar nesta introdução... Para finalizar, eu devo dizer que as partes têm tudo para poderem chegar a um acordo, desde que haja a inteligência necessária de dividir as responsabilidades. Aquilo que não vai ser o Executivo a responder, porque o Executivo pode dizer, sim, eu pago 250 mil kwanza. E aquela senhora que tem 2 carrinhos de picolé com 2 moços que vendem picolé, também vai pagar 250 mil kwanzas?